Olá, boas-vindas a esta nossa explicação especial. Hoje a gente vai decodificar a hierarquia dos conjuntos numéricos. A ideia aqui é deixar você super afiado para não cair em nenhuma daquelas pegadinhas clássicas de exame, sabe? Então puxa a cadeira, imagina que a gente está numa sala de aula e hoje o nosso quadro negro virtual vai ser o guia definitivo para entender de uma vez por todas esse universo vasto e expansivo dos números. É absolutamente fundamental dominar esse mapa inicial para não escorregar nos conceitos mais difíceis que aparecem lá na frente. Vamos juntos estruturar nossa mente de um jeito bem lógico? E o nosso roteiro de hoje é bem direto. Vamos passar pela origem dos números, depois frações e decimais, o mundo irracional, como usar os diagramas e a reta real, rever as propriedades e regras de sinais e fechar com chave de ouro resolvendo algumas questões. Bom, vamos dar o pontapé inicial com a parte 1, a origem dos números. Olha só que interessante, é fascinante pensar em como a humanidade começou a conceituar a matemática lá nos primórdios. Os números, gente, não surgiram do nada, não passe de mágica. Eles foram respostas geniais para problemas super práticos do nosso dia a dia. Mas antes de mais nada, o que é, afinal, um conjunto numérico? Pensa nesses conjuntos exatamente como se fossem grandes famílias. Cada família agrupa ali os membros que têm traços matemáticos parecidos e que obedecem exatamente às mesmas regras. É uma forma fantástica que a gente tem de organizar o caos e colocar cada número na sua respectiva casa. Isso facilita demais na hora de resolver problemas complexos. A evolução dos números, na verdade, conta a história das nossas próprias necessidades. Tudo começou lá atrás com a contagem básica. Sabe, contar ferramentas ou contar ovelhas no pasto mesmo. Foi assim que nasceram os números naturais. Mas aí a sociedade cresceu, o comércio evoluiu e de repente a gente precisava registrar dívidas financeiras e déficits. Como fazer isso? Bum! Criamos os números inteiros, trazendo os números negativos para a jogada. Depois, com o avanço da era agrícola, a gente precisava de muita precisão para medir e dividir as terras. E ficou claro que partes fracionadas eram fundamentais. E assim nasceram os números racionais. Até hoje, essas categorias são o feijão com arroz de quem projeta estruturas, calcula finanças ou programa algoritmos. Aqui a gente tem a base de tudo. O conjunto dos naturais, que a gente representa pela letra N, lida com aquela nossa contagem do cotidiano, sabe? 0, 1, 2, 3. Aqui não tem espaço para número quebrado ou negativo. Já os inteiros, representados pela letra Z, são como um upgrade. Eles englobam todos os naturais que a gente já conhece, mas trazem aquele conceito vital dos valores negativos. É bem simples de visualizar. Pensa nisso como ter dinheiro na sua conta bancária versus estar devendo para o banco. E bem no meio dessa balança, o zero fica ali firme e forte, servindo como o espelho perfeito que divide a galera positiva da galera negativa. Legal, agora vamos para a parte 2, frações e decimais. Mas e aí? O que acontece no mundo real quando a gente precisa medir o comprimento de um tecido ou a quantidade de água num copo e essas coisas simplesmente não cabem em unidades inteiras e perfeitinhas? É bem nessa hora que a nossa família de números precisa dar mais uma esticada. E aqui vai uma dica de ouro, tá? O ponto crucial é gravar na mente uma regrinha que desponta direto nas provas aquela clássica armadilha de verdadeiro ou falso. Todo número inteiro, como o número 5, por exemplo, pode ser escrito na forma de uma fração. É só colocar o número 1 lá embaixo, ficando 5 sobre 1. Ou seja, ele é sempre um racional. Mas o contrário não rola. Nem toda fração dá um número inteiro, o que torna a via de mão dupla impossível. Vamos olhar mais de perto esse conjunto dos racionais, que é famoso por usar a letra Q. Qualquer número que dê para colocar em forma de fração usando dois inteiros, mora aqui. Isso inclui aqueles decimais exatos que têm fim, tipo 0,5. Só que tem um detalhe que adora derrubar a galera nas provas: as famosas dízimas periódicas. Aquele 0,333 que não acaba mais, sabe? Eles pertencem perfeitamente a esse grupo. Por quê? Por incrível que pareça, a gente consegue transformar eles em frações exatas. Ah, e claro, o número 0 também é um morador ilustre dessa casa. Avançando um pouco mais, chegamos à parte 3, o mundo irracional. Agora a coisa fica interessante. Vamos conhecer os verdadeiros rebeldes do mundo matemático. Existe uma classe de números que bate o pé e se recusa a entrar nessas frações arrumadinhas. Para você bater o olho numa prova sob pressão e diferenciar na hora, pensa assim. Se dá para prever o que vem depois da vírgula porque tem uma repetição, ou se o número simplesmente acaba, é racional. Ponto final. Agora, se você se deparar com uma sequência decimal que é um caos, infinita e que não exibe absolutamente nenhum padrão de repetição, meu amigo, você está definitivamente lidando com um número irracional.
E se você quer ver a cara desse caos matemático que acabamos de falar, olha bem para esses casos. O mais famoso de todos é o número π, que a gente usa tanto para calcular circunferências. Tem também as raízes quadradas não exatas, tipo a raiz de 2 ou a raiz de 3. Eles são os embaixadores do conjunto irracional. Eles geram um desfile de casas decimais que vai ao infinito e além e nunca, jamais, se estabilizam num padrão. O jeito que eles se comportam simplesmente não permite que a gente escreva isso dividindo um inteiro por outro. Vamos agora para a parte 4, diagramas e a reta real. Com um monte de famílias numéricas diferentes na cabeça, desde as mais calminhas até as mais caóticas, a gente precisa visualizar como isso tudo se encaixa debaixo de um mesmo guarda-chuva. Para montar esse mapa mental espacial, imagina aquelas bonecas russas, sabe? Aquelas que uma entra dentro da outra. Ou então os famosos diagramas de Venn, com círculos dentro de círculos maiores. O círculo menorzinho lá no meio, dos naturais, cabe inteirinho dentro do círculo dos inteiros. Esse círculo dos inteiros, por sua vez, cabe todinho no círculo dos racionais. Ter essa imagem na cabeça te salva de muitos erros conceituais. E se você pegar todos esses círculos englobados e juntar com os irracionais, que ficam ali do ladinho na deles, você preenche uma caixa gigantesca que é o conjunto dos números reais. Outra forma maravilhosa de ver isso é a reta numérica real. Imagina uma régua infinita, mas infinita mesmo, sem buracos, sem espaços em branco e sem polos. Absolutamente cada pontinho geométrico que você consiga marcar nessa régua, por menor que seja, corresponde a um número real exato. Quando a gente junta o bloco da galera racional com o bloco da galera irracional, a gente pinta essa linha de ponta a ponta, sem sobrar nada. É assim que a gente completa o mapa do nosso universo numérico. E aqui a gente tem que cravar uma regra na pedra. A fronteira entre esses dois mundos que formam os reais é totalmente exclusiva, ou seja, ou o número é racional ou ele é irracional. Não rola de ser meio a meio, não tem interseção, é literalmente impossível ser as duas coisas ao mesmo tempo. Gravar essa barreira na memória é sem dúvida o seu melhor escudo contra as pegadinhas de múltipla escolha. Entrando na parte 5, propriedades e sinais. Certo, vamos mudar um pouquinho a marcha agora. A gente sai daquela teoria de reconhecimento e vai colocar a mão na massa com as regras de operações. Dominar como manipular esses números é o grande segredo para resolver contas imensas sem suar frio. Esse guia rápido aqui é a fundação de tudo. A propriedade de fechamento diz o seguinte: se você somar dois números naturais, o resultado vai ser garantidamente um natural. Já as propriedades associativa e comutativa são os atalhos incríveis. Elas basicamente dizem que, na soma e na multiplicação, não importa a ordem em que você empilha os números ou como você os agrupa, você vai chegar no mesmo destino. E por fim, o elemento neutro, que é aquele cara na dele. Somar com 0 ou multiplicar por 1 não muda absolutamente nada o valor original. Entender isso te dá uma confiança gigante na álgebra. Agora olha para cá, porque esse roteiro das regras de sinais vale ouro na hora da prova. Quando bate aquele nervosismo no meio de uma conta enorme, o sinal negativo vira o grande vilão. Mas é só seguir a receita. Na multiplicação e na divisão, sinais iguais sempre dão positivo. Simples assim. Já na adição, sinais diferentes, você subtrai os números e o sinal que sobrevive no final é o do número mais pesado, aquele com maior valor absoluto. Um errinho bobo de sinal pode botar toda a sua lógica no lixo, então leve essas regrinhas como um mantra. E falando em erro bobo, essa é a rainha das pegadinhas. É aquela casca de banana clássica envolvendo expoente, base negativa e os benditos parênteses. Funciona assim. Se você tem menos 2 elevado ao quadrado, sem parênteses, o quadrado está agindo só em cima do número 2, ignorando o sinal de menos. Então, o resultado é menos 4. Mas, se você colocar o menos 2 dentro de parênteses e elevar tudo ao quadrado, você está multiplicando menos 2 por menos 2. Menos com menos dá mais, o resultado vira 4 positivo. A dica de amigo aqui é: viu um parêntese na prova? Redobra a atenção na hora. E finalmente chegamos à parte 6, resolvendo questões. Chegou a hora da verdade. Vamos pegar toda essa teoria e usar para resolver as coisas na prática. É aqui que a mágica acontece. Imagina uma questão clássica pedindo para você classificar um número que vem disfarçado, tipo a raiz quadrada de 25. O primeiro passo é: nunca tente classificar o número no olho. Resolve a operação primeiro. A raiz de 25 dá 5. Bom, o número 5 lisinho a gente usa para contar, né? Então, a casa mais básica dele é a dos naturais. Agora é só ir abrindo as bonecas russas. Se ele é natural, logo ele também é inteiro. Sendo inteiro, ele automaticamente é racional. E claro, no final das contas, faz parte dos reais. Fica muito mais fácil assim. Vamos fazer de novo para virar memória muscular, tá? Pega o número menos 7. Bateu o olho,
Tem vírgula? Não, não tem parte decimal. Mas olha aquele sinal de menos gritando ali. Esse sinal negativo barra a entrada dele no conjunto dos naturais. Então, a fundação mais básica dele é a família dos inteiros. Fazendo o nosso mapeamento em escala maior, se ele tem o passaporte dos inteiros, ele também é racional e, com certeza absoluta, é um número real. Esse é um método de raciocínio passo a passo que simplesmente não falha na hora da prova. Para fechar a nossa caixa de ferramentas com chave de ouro, não dava para deixar de fora a ordem das operações. E isso não é uma sugestão, tá? É a lei de trânsito da matemática. Se ignorar isso, vai bater de frente com a alternativa errada. Sempre comece resolvendo quem está dentro dos parênteses. Depois, parta para as potências e raízes. Só quando resolver tudo isso, você ataca as multiplicações e divisões, para no finzinho de tudo, limpar a conta com as adições e subtrações. Sem essa ordem, nem a melhor classificação te salva. E olhando para toda essa ordem maravilhosa, a gente fecha a nossa explicação com um pensamento provocador. Vimos que esses conjuntos organizam absolutamente tudo, desde aquela contagem simples no dedo até a precisão absurda dos telescópios. Mas a matemática não para. Fica a pergunta, se hoje a gente já tem tudo isso, quais serão as dimensões abstratas que a gente nem consegue imaginar ainda que as próximas gerações vão precisar inventar? O universo da matemática é literalmente infinito. Muito obrigada pela companhia de hoje, espero que vocês tenham curtido e até a próxima!